Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Uma das coisas mais abjetas que a mídia vem fazendo com o governo Bolsonaro é a criação de narrativas mentirosas. Uma das coisas mais abjetas foi o tal gasto com cartões corporativos. É uma mentira que se iniciou lá no comecinho do governo e de lá para cá muitas vezes já foi desmentida, porém, toda vez que eles têm oportunidade, eles batem na mesma tecla, manipulando números para dar a entender que o atual presidente gasta muito mais do que os anteriores com o tal cartão corporativo. Isto não é verdade. Num grupo de WhatsApp que eu faço parte, veio um bobalhão. Ele achou que ia me dar o checkmate, falou: fala aí, defende aí os cartões corporativos. E aí eu apresentei para ele o mundo real. Vejam aí um videozinho curto. Pessoal, vamos ver aqui o portal da transparência, né? Para tirar dúvidas. O cartão de pagamentos, os tais cartões corporativos, no ano de 2022... o governo gastou 236 milhões. Isso é muito? Isso é pouco? Bom, vamos dar uma olhada no ano de 2018. No ano de 2018 foram 244 milhões. No ano de 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro, 2018 era Temer, 244 baixou para 198 milhões. No ano de 2020, vamos ver, baixou para 170 milhões. Olha, o ano passa... deveria haver uma atualização monetária, deveria haver um gasto maior, mas está diminuindo o valor, né? No ano de 2021, houve um aumento em relação ao ano de 2020, mas, ficou em 241 milhões, ainda abaixo do ano de 2018. No ano de 2022... estamos em meados de setembro e com 236 milhões. Possivelmente, pela primeira vez, o governo Bolsonaro vai passar o último ano, que foi o de 2018, o valor nominal de 244 milhões. Então, nesta parte de gastos com cartões corporativos, o governo Bolsonaro tem gasto bem menos do que o último ano do governo Temer, né? Mas... aqui só dá para ver os últimos 5 anos. Porém, se você for lá para baixo, você vai ver um gráfico com anos anteriores. Eu vou mostrar, olha, esse é o gráfico aqui. A linha verde significa o total de gastos por meio de cartões. E você vai olhar aqui, olha, tá vendo aqui? A evolução, olha, 2018 está aqui, né? 2019 baixou, 2020 baixou, 2021 subiu um pouco, mas ainda menor que 2018, e 2022 possivelmente passará em valores nominais o valor da era Temer. Porém, em valores nominais, 2017, olha, primeiro ano do governo Temer, muito mais alto, 2016, aqui olha, período Dilma, maior. Então você observa aí pelo gráfico que não é verdade que o governo Bolsonaro gasta mais em cartões corporativos do que os governos anteriores de Dilma e de Temer. A linha está aí, ano a ano, e isso em valores nominais. Se você reajustar o valor, você vai ver que o gasto tende a ficar menor ainda, não é? Viram aí? Não é bem do jeito que te falam, né? Mas ficou confuso o videozinho? Um amigo meu até sugeriu e eu vou fazer. Gravei um videozinho mais detalhado, né? Mostrando os slides. Mesmo correndo o risco de ficar um pouco repetitivo, assista aí mais essa explicação. Aqui, pessoal, agora de maneira mais fácil de visualizar do que no vídeo, no ano de 2018, último ano do governo Temer, quase 245 milhões de gastos com cartões. Tudo bem? Representando 0,01% dos gastos públicos, né? Um gasto bastante relevante, por sinal. Mas no ano de 2019, primeiro ano de Bolsonaro, isso caiu para menos de 200 milhões. A queda se manteve no ano de 2020, quando caiu para pouco mais de 170 milhões. Olha,
de 245 para 170 milhões. No ano de 2021, houve um aumento para 241 milhões, não chegando ainda nos valores nominais de 3 anos antes, 2018. Esses valores nominais só serão alcançados possivelmente no ano de 2022, onde teremos um gasto um pouco maior do que o ano de 2018, mas lembrando, em valores nominais. Se você aplicar um índice de correção a 2018, até 2022 você vai ver que proporcionalmente o gasto foi menor, tá? Vamos ver esses valores em gráfico, né? Lembrando aqui que, olha, a linha verde é o total de gastos por meio de cartões, essa linha verde aqui. E aqui, neste jeito de mostrar o gráfico, os anos estão muito confusos, então eu mudei para esta configuração, só que não aparece o gráfico inteiro, mas já dá para ver aí, olha, no ano de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, menor do que o ano anterior em valores nominais. Vamos ter uma diminuição também no ano de 2020, um aumento no ano de 2021, não chegando aos valores de 2018, e o de 2022 é aquilo que eu mostrei, tudo bem? Agora deem uma olhada nisso. Os anos aí do governo Bolsonaro, gastos com cartões corporativos, em verde, aí assinalado, e olha, temos gastos muito maiores em anos anteriores, né? Muito maiores, tanto no primeiro ano do governo Temer, como no último ano do governo Dilma ali, né? Esse aqui é o definitivo, quando mostra aí, circulado em verde, os gastos com cartões corporativos no governo Bolsonaro em verde, no governo Temer em amarelo e no governo Dilma, em 4 anos de governo da Dilma, em azul, e você observa nitidamente que houve, nos anos do governo Bolsonaro, uma grande diminuição dos gastos com cartões, diferente do que a mídia vive falando, né? Tudo bem? Vamos voltando. Viram aí? Os números são bem menores, mas aí você me pergunta, por que os jornais de tempos em tempos então vêm falando que os gastos são enormes? Eles usam um truque de tomar uma parte pelo todo, o truque de tomar um período pequeno e dar a impressão que é um período maior. Por exemplo, como você viu que houve um aumento no ano de 2020 para 2021, é fácil de você chegar no ano todo de 2021 e falar, olha, está aumentando o gasto com cartão corporativo. Você só esquece de informar que aumentou em relação a 2020 e que é muito menor que nos anos anteriores. Eles fazem isso com focos de incêndio, não vão fazer com gasto do cartão corporativo. Então, tem um outro truque que é... assista aí que eu vou mostrar. Vamos mostrar o truque. Olha a manchete do Estadão, de 6 de março de 19, com Bolsonaro, presidência eleva em 16% o gasto com cartão corporativo. Aí eles falam num gasto que chega a 1,1 milhão, né? Pois é, mas aí isso é um truque, porque na própria matéria do Estadão, você vai observar, olha lá, vamos ver, continuação da matéria. Considerados todos os órgãos do governo, houve uma economia de 28%. Então quer dizer que, na verdade, no governo Bolsonaro, até aquela data, tinha se encontrado uma economia de 28% no gasto com cartões. O gasto só aumentou na tal Secretaria de Administração. Então isso aqui é um truque, né? Porque a manchete diz bem diferente. Diz, com Bolsonaro, presidência eleva em 16%. Então esse 16% aumentou em uma secretaria, mas no âmbito geral do governo diminuiu 28%. Que interessante, né? Viram o truque? O próprio presidente explicou lá em outubro de 19, a uma outra matéria agora do Antagonista, falando a mesma merda, dizendo assim, olha, Antagonista diz, com Bolsonaro a presidência aumenta 24% o gasto com cartões. A verdade, os gastos com cartões incluem as despesas do presidente e do vice. Como Temer não tinha vice, obviamente no meu governo os gastos são um pouco maiores. Mentira ou má fé? Pois é muito simples de entender.
Só não entende quem não quer. É o truquezinho de dar uma manchete. Tá aqui a manchete, só que a manchete é desmentida quando você lê o texto. Truquezinho bem sem vergonha, que só engana trouxa, né? Viu a maracutaia? Você pega os gastos da Secretaria de Administração da Presidência da República e confunde o leitor como se fosse o presidente da República, e não é a mesma coisa. A Secretaria é um órgão com centenas de funcionários, tá? Ela administra, entre outras coisas, as viagens do presidente e as duas residências oficiais, o Palácio do Jaburu e o Palácio da Alvorada. No governo Temer, nos últimos 2 anos, só existia a administração, os gastos para o Palácio do Jaburu, já que o Temer morava no Jaburu e nem mudou para a Alvorada quando se tornou presidente. Não, ele não mudou. Então, só isso já aumenta o gasto, né? Lógico, você tinha uma residência oficial por 2 anos, passou a ter 2 residências oficiais, ocupadas pelo presidente e vice Bolsonaro e Mourão. E mais, eu conversei na época de março de 2019 com um funcionário da Secretaria Administrativa, que o Coronel Tadeu, deputado amigo meu, me colocou em contato, e ele me tirou a dúvida. Ele falou, olha, é injusta essa matéria do Estadão, porque eles estão fazendo o cálculo pela média dos últimos 4 anos, e nos últimos 4 anos não aconteceu um gasto enorme que tivemos agora em janeiro, que foi a posse do presidente da República, uma solenidade onde todos os gastos foram feitos por essa secretaria, gastos de outros chefes de Estado que vieram e tudo o mais. Então é uma matéria injusta. Então veja bem, só o fato de a secretaria administrar 2 palácios em vez de 1 já mostraria por que aumentou um pouco os gastos da secretaria e não do presidente. Não confunda as coisas. O problema é que essa matéria é uma matéria engana trouxa. Então, a partir de agora, que você já foi alertado, você não é mais um trouxa. De vez em quando, esses sites especializados em fofocas, inclusive da grande imprensa, ficam requentando essa matéria, pegando momentos adequados e falando, olha, nesse mês aumentou. Pois é, eles fazem isso para enganar trouxas e agora você não é mais um trouxa, porque você não é apenas um leitor de manchete. Você vê a matéria toda e você pode acessar o portal da transparência. É simples, é rápido. Tudo bem? Então, enfim, na cloaca dos pombos que vierem com essa narrativa mentirosa, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.